Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. A paz do Senhor Jesus, muito obrigado porque você está assistindo agora o programa Restaurando Vidas, e a minha oração é para que Deus ministre no seu coração uma palavra profética, uma palavra que venha te trazer consolo, mas uma palavra que venha também para mudar os corações, transformar e restaurar vidas. Você já viveu dependente de alguém que pudesse guiar os seus passos? Muitas vezes você espera ou se espelha nos seus pais, que lhe dão firmeza ali nas passadas, ou em alguém da sua profissão que já tem mais experiência, e você espera aquela pessoa chegar para tirar um conselho, para que ela te ajude na caminhada, e sempre nós estamos ali nos apoiando em alguém. Mas eu queria te dar uma notícia. Há alguém que pode ser um pastor na sua vida, e ele pode te levar a lugares seguros, e ele pode te levar a lugares que a sua alma será refrigerada, ele pode te conduzir em segurança por toda a sua vida aqui nessa terra. E o Salmo 23, ele vem declarar isso. E Davi, ele expressa a adoração dele a Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que todas as pessoas olham para esse texto e dizem: olha, se eu estiver com Deus não vai me faltar nada, eu vou ter bastante dinheiro, eu vou ter bastante recursos, bastante saúde, bastante amigos, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que você tem que ter o Senhor como seu pastor. Você precisa aprender a ser ovelha de um Deus poderoso, de um Deus amoroso, mas de um Deus que gosta também de corrigir os seus. Você precisa estar disposto a renunciar a si mesmo para ter o Senhor como seu pastor. Aí sim, Ele vai cuidar das suas necessidades. Você já experimentou abandonar o seu ego, morrer para si mesmo e entregar a sua vida a Jesus Cristo? Essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Deus quer ser o seu pastor, Ele quer cuidar de você, Ele quer passar o bálsamo nas suas feridas, Ele quer conduzi-los em lugares seguros, mas é preciso que você renuncie a sua vida por Ele. Que Deus te abençoe essa manhã, que a paz do Senhor Jesus possa ser liberada sobre a sua vida e que você possa receber hoje o melhor de Deus. Eu quero conversar hoje com o pastor Fred. Pastor Fred tem uma história de vida, uma história de conversão, e ele tem um recado para você. Vamos passar então a essa entrevista? Receba no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo e pastor Fred Augusto Miguel. A paz do Senhor Jesus, Paz, seja Senhor, muito bem-vindo. Graça e paz. O irmão é paulista da capital? Paulista da capital de Osasco. Está há quanto tempo aqui em Poços de Caldas? Estou há 9 meses, pastor. E veio para pastorear um grupo? Pastorear. Sou pastor de uma igreja aqui no centro de Poços de Caldas, para a honra e glória do Senhor. E o irmão, ele tem uma história lá em São Paulo, né? Essa história, você não era cristão, o seu lar não era também? Na verdade eu não nasci como as pessoas falam, num lar em berço evangélico, né? O jargão que os crentes, que a gente usa. Aliás, eu não sabia nem que berço se convertia, né? Mas vamos lá. O berço, a cama, não sei. E aí, na verdade, assim, eu perdi meu pai com uns 10 anos, eu tinha 10 anos de idade, perdi meu pai. Meu pai, ele era alcoólatra, morreu de cirrose. E minha mãe teve que criar eu e meus 2 irmãos. E nesse tempo, você sabe como que funciona. Aí eu me envolvi com outras pessoas. Agora, também não era fácil para sua mãe ganhar sustento para cuidar de 3 filhos? Não era fácil, ela trabalhava sozinha, tinha que terminar de construir a casa. Então a vida dela era muito tomada assim, pelos cuidados, né? Sabe como que mãe é? Mãe, ela se torna, ela é pai, mãe, ela trabalha, tem que trazer a comida para dentro de casa, tem que cuidar dos filhos, tem que pôr na escola, tem que... E nesse tempo também você passou a conhecer umas pessoas aí que não eram
Isso. Aí nesse tempo a gente conhece, na verdade, na vida a gente conhece vários tipos de pessoas. E a opção nossa é andar com essas pessoas. Eu optei andar com as pessoas que eram meus amigos na época e que me apresentaram algumas coisas, amizades erradas, coisas erradas como drogas, essas coisas, baladas. E aí eu me envolvi com tudo isso. E o senhor foi cada vez mais se infiltrando nesse meio? Eu me filtrei bastante. Quase, na verdade, eu mergulhei bastante nesse meio. E aí chegou ao ponto que uma vez a minha mãe, ela pegou, ela estava desesperada, ela começou a levar as roupas minha, dos meus irmãos, na igreja para ungir, para o pastor ungir. Quer dizer, ela ficou tão desesperada que ela falou, eu vou fazer alguma coisa, eu creio que está numa igreja. Ela começou a procurar Deus por ver você se perdendo. Isso, que não era até uma opção dela. Isso, a minha mãe ela não era da igreja, ela começou a procurar Deus realmente por causa de nós, né? É o desespero. Filhos. O desespero de uma mãe. Uma mãe, na verdade, ela fica preocupada com os filhos. E, na verdade, assim, a parte que mais dói numa mãe é o filho. Então, você e quer a mãe machucar uma mãe, machuca o filho. Machuca o filho. Pode ver, você vê em porta de cadeia, quem que está lá? A mãe. A mãe. Pode estar o dia que for, o tempo que for, quem vai estar lá é a mãe. Às vezes o pai fala, ele toma uma decisão. Eu não vou visitar meu filho, mas a mãe vai. Mesmo que ela fale isso na hora, no outro dia ela está lá fazendo a ficha. Mãe vai. Então a minha mãe, ela lutou para que hoje eu possa ser um pastor. A minha mãe lutou por mim. E a sua mãe começou a frequentar cultos? Começou a frequentar cultos e ela também, ela viu a glória de Deus porque, assim, ela fumava. Então ela viu na igreja, ela teve uma experiência nisso, que ela parou de fumar, que ela fumava há anos e anos e anos, bebia assim, conhaque, né? Ela parou de beber, parou de fumar. Quer dizer que ela e ela falou, sendo... se Deus fez isso comigo, Deus pode fazer pelos meus filhos também. Ela foi sendo trabalhada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalhou ela. Mesmo sem esse interesse. Mesmo sem esse interesse. Ela não foi, eu vou buscar uma cura, não. Ela foi lá para buscar pela família, acabou ela sendo restaurada. E a sua mãe teve encontro com o Senhor Jesus? Teve encontro com o Senhor Jesus. Hoje ela é diaconisa para a honra e glória do Senhor. E nesse tempo foi muito legal, pastor, que ela ungia as roupas, né? Eu tinha pouca roupa, meus irmãos tinham mais roupa, porque era mais velho. Aí meu irmão, essa roupa que está ungida eu não vou usar. Eu usava tudo que tinha, tudo que está ungido eu usava. E tanto que eu fui primeiro a estar na igreja. Eles são membros, tudo, eles frequentam a igreja, mas só que eu Você tomou a decisão. E como é que foi essa conversão? Você foi a um culto ou você conversou com alguém? Foi assim, eu estava passando uma situação bem perturbada, e a minha mãe, ela falou assim, ó, vamos para a igreja. E a igreja que ela ia, eu não falei, não, eu não vou para igreja nenhuma, eu não gosto de crente, essas coisas, como vocês sabem, nunca... Aí, um belo dia, eu estava passando um vazio tão grande dentro de mim que eu falei, eu preciso estar numa igreja. Um amigo meu me convidou e eu fui até a igreja. Cheguei lá, eu fui só por ir. Falei, vou lá só por ir. Quando eu abri meu olho, já estava lá na frente chorando, aceitando Jesus, com as mãos para cima assim. E desse dia em diante... Deus mudou a sua história aquele dia? Deus mudou a minha história aquele dia. Naquele dia, para mim, foi o marco, assim, é o melhor dia é o dia do meu nascimento. E você conseguiu ali de imediato libertar das coisas passadas? Não. Na verdade, eu passei por um processo de libertação. Tem pessoas que eu já vi, e também eu já conheço várias pessoas que são libertas instantaneamente. A pessoa para de tudo, para de fumar, para de beber, para de fumar. Eu não, eu ainda estava meio torto na vida. Aí, conforme Deus estava trabalhando na minha vida... O conhecimento da palavra te libertou. Isso. Você foi lendo, É o que fala a palavra, na verdade, assim. A gente é limpo por quê? Pela palavra que Ele tem ministrado em nós. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso. E eu queria até aproveitar as pessoas que nos assistem, porque talvez você tenha perdido a esperança com alguém da sua família, mas talvez você também não seja uma referência. Busca Deus em primeiro lugar. Se você já busca, continue orando para o seu filho, para a pessoa da sua família que não vai bem, e a palavra vai libertar essa vida. Então, é preciso você levar aos cultos, se possível levar à escola dominical, se tiver uma célula perto da sua casa, eu não sei a denominação, se for uma denominação séria, vá, faça uma visita a um grupo de célula perto da sua casa. Talvez você ainda tenha assim, eu não quero entrar dentro de uma igreja evangélica, procure uma célula. E a palavra vai te libertar, ela vai dizer onde você tem que erradicar alguma coisa na sua vida e o que você tem que acrescentar na sua vida. Pastor,
o senhor então se converte, a palavra vai te limpando e uma hora o senhor está totalmente livre das coisas. Isso. E aí foi legal que a gente começa a engatear na igreja, a gente começa a aprender, a Bíblia, quando a gente começa a entender o mundo espiritual, entender a Bíblia, a gente começa a ter mais experiência com Deus, lendo a Bíblia, orando. E aí você começa, sabe, você vê que, pô, eu me aprofundei em coisas que não eram de Deus. Agora eu quero mergulhar mais, eu quero mergulhar de cabeça naquilo que é de Deus. Eu quero conhecer esse Deus que eu quero servir. Eu quero conhecer, sabe por quê? Eu conheci as outras coisas, sabe? Eu mergulhei naquilo que os amigos que você conheceu não foram amigos, e Jesus é o nosso amigo, né? Isso, eu aprendi assim, o único amigo verdadeiro que quando eu colocava a cabeça no travesseiro, que estava comigo lá, era Jesus. Mesmo no seu momento de depressão, quando eu pensava que eu estava de fundo de poço, sozinho, sempre no fundo do poço eu aprendi que tem alguém comigo. Amém. José estava lá no fundo do poço, vendido lá. E estava com ele, e foi levantado, e por isso que ele me levantou. E Deus tinha um projeto na vida de José? Tinha um projeto, e como aconteceu na minha vida, eu não imaginava que hoje ia ser um pastor. Eu não imaginava que hoje, com 33 anos... E como é que foi essa... Depois você começou engatinhando, foi buscando estrutura na palavra, e para ser pastor. Como é que foi esse chamado? Eu conheci a minha esposa, eu era líder do louvor, a minha esposa liderava os jovens, ela chegou para liderar na minha igreja, lá onde eu estava... assim, assistindo os cultos, congregando, e aí conheci ela, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também, conheci a minha esposa, a gente começou a namorar. O nome dela? Paula, pastora Paula, e foi maravilhoso, porque assim, a gente começou a crescer junto, começamos a fazer os cursos, sabe, todos os cursos na igreja, a gente foi aspirante, diácono, presbítero, e a gente foi ungido pastor, cuidava de jovens, 200, 300, 500 jovens. E hoje o senhor tem um campo de atuação nessa área também, de libertação de drogas? Isso, a gente tem um projeto na igreja que é o GALF, que é o Grupo de Apoio a Usuários e Familiares. E a gente sempre trabalha nas escolas, que é através do projeto Sou Careta Drogas Bar, que é tipo uma carinha que a gente faz, uma careta para as drogas. E esse projeto, o GALF... vocês vão em qualquer lugar? Qualquer lugar. É maravilhoso porque a gente entende que a gente tem que tratar também as famílias. Por quê? Não adianta eu tratar só o usuário e ele ser uma bênção, ele vai ser transformado, vai ter a vida dele mudada. Ele chega na casa dele, as pessoas vão olhar para ele assim torto, aí vão falar para ele, para mim você continua ainda sendo um drogado, você não mudou nada. Aí o cara pega, volta a fazer as coisas que ele fazia. Então a gente trata não só o usuário, como também a família, para que os dois sejam transformados. Muitas vezes a família não sabe receber um drogado quando ele volta de uma recuperação, ou um preso quando ele volta, quando ele está com alvará de soltura. A família não sabe o que fazer com ele, né? Porque assim, a sociedade ela discrimina, só que Jesus não discrimina ninguém. Se você hoje precisa viver uma libertação e está sendo discriminado, procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, sabe? Procura uma igreja que realmente pregue o evangelho de Jesus. Da seriedade. Você vai ser liberto, você vai ser restaurado, nunca vão olhar para você torto, sabe? Você realmente vai viver uma mudança de vida, em nome de Jesus. Pastor, vale a pena pastorear, vale a pena sair nas madrugadas e ir atrás do perdido, vale a pena renunciar quase que os seus projetos pessoais junto com a sua esposa por Jesus? Pastor, eu era usado dessa forma para destruir um monte de vidas, um monte de lares. Hoje, o meu maior desejo, a minha maior alegria é ser um pastor e ser usado para restaurar como um canal de bênção. Deus usa a minha vida como um canal de bênção para restaurar, para ser usado para restaurar, abençoar muitas famílias. Isso daí para mim, não tem horário. Seja pastor, qualquer horário, seja madrugada, dia, tarde, noite. Qual que é a sensação quando você prega para uma pessoa que está no fundo do poço e essa pessoa se rende aos pés de Jesus e abandona aquela vida e agora começa a andar com Cristo Jesus? Dá para descrever uma sensação? Dá. Eu costumo falar que assim, uma vida vale mais que o mundo todo. Se uma vida ela se converte, se uma vida ela tem a libertação, sabe, eu choro pelaquela vida porque eu sinto a dor. Eu me vejo naquela vida e eu sei assim, hoje o Senhor está começando uma boa obra nessa vida. Eu sei a dificuldade que ela tem para parar com isso, parar com aquilo, sabe, de começar a caminhar. Eu sei, mas eu sei que a partir do momento quando ela aceita Jesus, o nome dela está escrito no livro da vida. E acabou. E nós vamos morar na glória pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, e não terá fim. Maravilhoso isso. Então, pastor, eu creio que a igreja precisa se unir. Não é verdade, pastor? É verdade. O pastor, qual a denominação do pastor? Sou o pastor da igreja Renascer em Cristo. Eu sou da igreja Batista. Mas Aleluia. hoje nós estamos falando do nome de quem aqui? Jesus. Interessa o nome da igreja? Não. Interessa o nome de Jesus. E pastor, nós vamos, se Deus permitir, a gente vai estar unido também o dia 19. O que vai acontecer o dia 19 que o povo de Deus vai estar unido? Povo de Deus, no dia 19 de setembro, às 5 horas da tarde, quero convidar você,
seja você de qualquer, sabe, qualquer igreja que seja você que não vai à igreja nenhuma, seja você que seja católico, maçom, eu sou espírita, qualquer pessoa pode marchar para Jesus. Nós vamos se reunir aqui na frente da prefeitura, vai ser a saída, e nós vamos fazer uma marcha aqui pela cidade, sabe, vai ser todo o povo de Deus reunido. Nós vamos estar orando pelos órgãos públicos. Vamos estar orando aqui. pelos órgãos públicos. Sabe, existe uma passagem na Bíblia que a natureza o que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A nossa manifestação, não adianta eu pegar e quebrar as lojas, fazer isso, não. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? A minha manifestação é espiritual. Nós vamos marchar pela cidade, nós vamos abençoar as nossas autoridades, vamos abençoar a nossa cidade, abençoar as famílias, abençoar o comércio, que a gente sabe como que está o tempo hoje no comércio, para que, sabe, prospere, para que a nossa cidade prospere, para que não chegue a crise, para que não seja, assim, o desemprego, ele não afete a nossa população. As drogas, alcoolismo, droga, prostituição. Nós vamos até o fórum também abençoar vamos também. Abençoar o fórum também. Porque as decisões são tomadas ali, muitas decisões. A nossa Câmara Municipal, sabe? Assim, Câmara de Vereadores, vai ser algo maravilhoso nesse dia. E assim, nós estamos esperando você, a sua família, nós vamos marchar como um só corpo aqui. Vai ser um tempo maravilhoso, pastor, de Deus. E quem quiser comprar essa camiseta da marcha, porque é muito interessante esse projeto. A gente vai estar adquirindo esse material, abençoando, né, o custeio dessa marcha, não é verdade? Não. E vamos estar como um povo só, né? Como um povo só. Você vai estar de azul, lá, Poços de Caldas, Marcha para Jesus, você vai estar adquirindo sua camiseta. Lá a gente tem a livraria aqui evangélica, a Luz e Vida, que é do Marcelo, pode ir lá visitar lá. E qual que é o custo dessa camiseta? R$20 apenas. Olha que benção. R$20 apenas você adquire uma camiseta. Ó, o tecido dela é um fio 30. É maravilhoso, sabe? E nós vamos levar ali o nome de Jesus, o nome né? de Jesus, não tem nome de igreja nenhuma aqui, é o nome de Jesus. Exaltando o Rei dos Reis. Isso, você vai exaltar o Rei dos Reis. Fica aqui o nosso convite, dia 19 de setembro. Vamos marchar juntos, tá bom? Se você não tiver como adquirir o custeio, vá com a roupa que você quiser, não é obrigatório não, verdade. Mas nós queremos você lá, vamos marchar junto. Eu até já comprei minha camiseta e se Deus me der vida e saúde, eu estarei lá também, no dia 19 de setembro, às 17 horas, em frente à prefeitura, marchando para Jesus. Pastor, Deus te abençoe, amém. Muito obrigado pelo teu carinho. Que Deus abençoe esses projetos todos que você mencionou aqui e que seja um tempo de colheita na sua vida. Glória a Deus, eu que agradeço, quero abençoar, falando que você, vá numa igreja mais próxima da sua casa, você vai ver esse encontro maravilhoso com Deus, como eu tive, como a minha família teve. Você, mãe, continue lutando pelo seu filho, continue lutando pela sua família e você vai ver a mão de Deus agindo na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Tem causa impossível para Deus? Não existe. Deus é o Deus dos impossíveis. Eu não imaginava. Olha o que aconteceu comigo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus te resgatou. Me resgatou. Amém. Pastor, Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória o programa Restaurando Vidas volta já já. Eu quero falar hoje para você que tem tido uma luta grande, para você que gastou até recursos na sua luta, que não obteve o sucesso esperado ainda, talvez esteja no ponto agora de desânimo, talvez o seu coração ele esteja fragilizado porque você não conseguiu reverter uma situação na sua vida, mas eu quero te trazer uma esperança
uma esperança que só Jesus pode curar, restaurar, transformar. E eu quero trazer uma notícia boa para você. Esse Jesus está vivo e Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. Quantas vezes nós lutamos sozinhos e não conseguimos êxito? Quantas vezes nós temos ajuda aqui de pessoas até preparadas por alguma área, mas não conseguimos também o sucesso. E eu quero falar aqui de uma mulher que estava enferma há muito tempo, de uma mulher que já tinha gastado todos os seus recursos e o estado dela tinha se tornado ainda pior. Esta mulher, então, ela ouve que Jesus Cristo iria passar por ali. E essa mulher, pela sua fé, ela diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Vamos ver o que aconteceu com essa mulher? Esse texto se encontra em Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão, te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque na tua palavra nós encontramos a liberdade. Senhor Deus, a tua palavra é a única que pode nos trazer da morte para a vida, das trevas para a luz, do reino de Satanás para o reino do Deus vivo. Eu quero agora pedir, vem com o teu poder, ministra nos nossos corações, para que essa palavra, Senhor Deus, ela fique alojada, Senhor Deus, e produza o efeito determinado por ti. Senhor Deus, nós estamos desesperados para saber mais da tua verdade. Capacita o teu servo e ministra, Senhor Deus, em cada um dos que assistem o programa Restaurando Vidas, em nome de Jesus. Você certamente já passou por uma situação difícil, você certamente já passou por uma situação que lhe trouxe desânimo. Talvez você esteja lutando agora, talvez você esteja diante dessa situação, talvez também os seus recursos tenham se esgotado, e não só o recurso financeiro, mas a sua saúde, o seu vigor, as suas noites mal dormidas, o seu coração está realmente mal diante dessas circunstâncias. E essa mulher ela experimentou primeiro usufruir do seu recurso para com ele tentar a cura. E essa mulher já havia 12 anos, estava padecendo de uma hemorragia, algo que estava roubando não só a sua paz, mas roubando o seu vigor físico. E essa mulher agora, certamente já sem dinheiro, essa mulher ouve falar da fama de Jesus. Jesus era conhecido como aquele que ensinava, como aquele que tinha palavra de sabedoria, mas como aquele que multiplicava os pães, como aquele que fazia o cego enxergar, aquele que fazia o coxo andar. E esta mulher certamente, então, ela colocou a sua esperança em Cristo Jesus. Notem que, enquanto a sua esperança estava no mundo, nos recursos do mundo, talvez Jesus para ela não fosse interessante. Mas agora que todos os recursos estavam esgotados, Jesus se tornou a sua única opção. E agora ela tem que vencer as suas fragilidades, porque ela estava doente há 12 anos, porque Jesus não era fácil de se chegar a ele. Grande multidão o seguia. Olha que interessante. Grande multidão o seguia e o comprimia. Agora, quando você quiser algo na sua vida,
Busque em Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa que tem bastante recurso, mas você não pode comprar a saúde. Você precisa se dobrar diante de Jesus e clamar pela cura. Depois sim, você vai tomar os recursos dessa terra. Mas em primeiro lugar, eleve os seus olhos para o alto e clame o poder de Jesus. Essa mulher agora, frágil, cansada, talvez magra, ela tinha que avançar em direção à multidão, romper aquela dificuldade da multidão para tocar em Jesus, porque ela tinha fé que se apenas tocasse as vestes de Jesus seria curada. É interessante isso, porque ela consegue, buscando talvez a última gota de vigor, ela consegue romper aquela multidão e diz a palavra que ela tocou-lhe a veste, vindo por trás e por entre a multidão. Você já imaginou isso? Talvez você esteja desistindo da sua luta, mas quem sabe você vai procurar um pastor, procurar uma igreja perto da sua casa, você vai buscar em oração, você vai fazer uma campanha, você vai fazer um tempo especial de jejum, um tempo especial de busca, ou você que já está fazendo isso, continue vigoroso, buscando a fé em Cristo Jesus, buscando o seu milagre em Cristo Jesus. Essa mulher fez. E é interessante que no mesmo instante que ela toca em Jesus, ela ficou curada. Jesus liberou o poder sobre a vida dela. E esse mesmo poder liberado aqui pode ser liberado sobre a sua vida ainda hoje. Você que está desanimado, Jesus está vivo e opera milagres e prodígios ainda hoje. E é interessante que Jesus reconheceu que dele saíra vigor, mas ele queria este momento tão especial, não só para a cura, mas para uma confissão de fé. E Jesus, ele pergunta, olha, quem me apertou, quem tocou as minhas vestes? Interessante, né? Que Jesus sabia todas as coisas. Quando um fariseu pensava alguma coisa, ele falava, olha, vocês estão pensando assim, mas não é assim. Então Jesus certamente sabia que aquela mulher tinha tocado, mas ele queria uma confissão sincera, real, por Cristo Jesus. E os seus discípulos falam, olha, tem tanta gente ao seu redor, o senhor ainda quer saber quem é? E ele olhou ao redor e aquela mulher não resistiu. Diz a palavra que ela estava tremendo, atemorizada e consciente do milagre que havia recebido. Diz a palavra que ela vai até Jesus e se prostra diante dele e lhe declara toda a verdade. O que falta em nós também é o reconhecimento de que quem opera, quem cura, quem salva e quem restaura vidas, somente Cristo Jesus. Nós precisamos declarar com a nossa fé. Nós precisamos ter vigor também para louvar ao Senhor perante todas as pessoas. E é interessante, quantas pessoas foram curadas aqui? O Evangelho de João diz que não haveria espaço e nem tempo para proclamar tudo aquilo que Jesus fez. Mas a declaração dessa mulher, ela é mais forte que a cura, porque essa mulher depois veio morrer, o seu físico morreu, mas a sua declaração ainda está viva. Melhor do que o milagre é você declarar Jesus como Senhor, melhor do que o milagre da cura é você falar assim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu quero abençoar você, orando por você e orando também pela mãe de um grande amigo. Eu quero orar pela dona Sueli. Senhor Deus, muito obrigado por essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder do Evangelho. Eu quero abençoar que essa família, Senhor Deus, seja comprometida com a tua verdade. Senhor Deus, eu tenho aqui também no coração o desejo, Senhor Deus, sabendo que tu és o Deus que cura, a mãe de um grande amigo nosso, um menino excelente, a mãe do Sandro, a dona Sueli, que está passando por uma enfermidade muito forte. Senhor Deus, vem com teu poder sobre essa vida, com esse mesmo poder, Senhor Deus, e declare a cura na vida dela. Abençoa, Senhor Deus, a dona Sueli, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado porque você parou em frente ao seu televisor e recebeu a palavra de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Pela fé posso enxergar
pela fé posso tocar